Evangelho de João 21, 15 a 19. Quero refletir com vocês nessa manhã sobre um grande desafio, sabe? Todas as vezes que eu lido com as coisas da comunidade, da igreja, eu lido com muita responsabilidade e muito temor. Porque eu acredito que a gente não pode, em maneira nenhuma, não só não brincar com a fé das pessoas, mas a gente também não pode tornar como irrelevante, como insignificante a fé das pessoas. Por isso que eu lido com muita responsabilidade, muita reverência. E por isso eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre esse texto. É um texto conhecido até da gente, é um encontro, só para você entender, é um reencontro de Pedro com Jesus. Vocês sabem, Pedro negou Jesus 3 vezes, certo? Não, 3 vezes não. Uma vez só. Ou 3 vezes? Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, certo? E ficou meio que marcado, obrigado irmão, marcado no coração de Pedro essa espécie de traição. E Jesus tem um encontro depois que Jesus ressuscita, né? Torturado, ressuscita. Jesus tem um encontro com Pedro. E esse encontro com Pedro é muito marcante, porque é um acerto de contas, digamos assim, né? É um acerto de contas. E Pedro se encontra com Jesus cheio de temor, cheio de medo, porque achou que Jesus ia ficar recriminando ele, coisa parecida. E não é exatamente o que acontece. E o evangelista João narra esse trecho, essa passagem, esse momento em que Pedro se reencontra com Jesus para uma espécie de acerto de contas. E é sobre isso que eu queria que a gente refletisse nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Presta atenção nesse detalhe. Não é qualquer amor. E aqui a gente precisa dar muita atenção a esse detalhe. Jesus está perguntando se Pedro o ama mais do que os outros discípulos. Você me ama mais do que estes? E disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque a gente está acostumado a olhar esse texto e achar que Jesus está perguntando assim: Pedro, você me ama? Não é essa pergunta que Jesus está fazendo. Aliás, não é somente essa pergunta. A pergunta não é só isso. Jesus está perguntando: você me ama mais do que todos esses outros discípulos? Aí eu fico imaginando o que passa na cabeça de Pedro, né? Porque João era conhecido como o discípulo amado de Jesus. João. Aí Pedro olha para João e vai ter que responder para Jesus que ele ama mais a Jesus do que o próprio João ama Jesus. E a gente conhece um pouco dos evangelhos, da história bíblica, a gente sabe que a aproximação de Jesus com João é uma aproximação meio que paterna, né? Uma aproximação meio de irmão mais velho, que cuida, né? Aquela relação de admiração, de cuidado. E Pedro é intimado por Jesus a responder que ele ama mais a Jesus do que João e do que os outros discípulos, do que Tiago e os demais discípulos. E Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, você sabe que eu te amo e que eu amo mais do que eles. E aí Jesus responde: bom, se você me ama mais do que eles, então você tem uma tarefa, você tem uma responsabilidade, que é apacentar as minhas ovelhas. Cuide, eu achei bonito isso, cuide dos meus cordeiros, porque os pastores tinham isso, né? É uma mistura, quem vive no campo sabe disso, a mistura de cordeiro com ovelha. Então ali, no mesmo aprisco, né? Esses dias eu vi uma foto, até, não sei se vocês viram, um vídeo no Instagram, no Reels, achei linda a foto. Tá as cabras lá no pasto, daqui a pouco vem um maior pulando, acredito que era um cordeiro que estava pulando no meio deles, mas
mais forte, assim, sabe? Pulando entre eles e indo para o braço do pastor, assim. Achei linda aquela imagem, aquele vídeo. E aí Jesus diz novamente para Pedro: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus é: então pastorei as minhas ovelhas. Já não é mais os cordeiros, são as ovelhas. Ou seja, pastorei os cordeiros e as ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade. E aqui é que vem o negócio. Quando você era mais jovem, e aqui é onde é o meu ponto de atenção para esse texto. Você se vestia e ia para onde você queria. Mas agora mais velho, quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro ia glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo de quem Jesus amava o seguia. O discípulo de quem Jesus amava é João, o que está escrevendo o texto. Eu acabei de contextualizar. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te há de trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Gente, parece que a conversa nem terminou e tem um start no coração de Pedro. Porque Pedro tem uma preocupação, preste atenção no ritmo da coisa. Pedro tem uma preocupação que até o momento não tinha aparecido ainda. Pedro está preocupado com João. Ou seja, o sentimento do pastor nasceu ali, naquele momento. Porque a gente não tem nos textos bíblicos nenhum registro de um discípulo perguntando sobre a vida do outro. É só nesse momento que Pedro vira e pergunta para Jesus: mas e quanto a ele? Aí Jesus disse para Pedro, até uma resposta meio ríspida, né? Olha, se eu quisesse que ele ficasse vivo até eu voltar, eu faria e ele ficava. Mas não tem problema. Esse é o discípulo. Jesus diz, né? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? E a conversa não continua, mas João registra: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E aqui nós terminamos a nossa leitura. Irmãos, eu preciso refletir com vocês hoje sobre a grande tarefa de ser pastor. E eu preciso falar sobre isso nessa manhã, porque eu me prometi que eu vou assistir esse vídeo e essa mensagem uma vez por ano, para me lembrar sobre a responsabilidade e sobre o tamanho da minha incumbência. Eu sei que ser pastor é algo que está banalizado. A gente liga a televisão e vê a palhaçada que é na televisão. A gente liga o rádio, vê a palhaçada que é no rádio. A gente viu recentemente o escândalo dos pastores no Ministério da Educação. Pastor pedindo ouro. Eu já tinha visto oferta, no máximo que eu tinha visto era em cartão de crédito. Agora em ouro? Em ouro superou as minhas expectativas, né? A gente viu, pastor, o ponto ápice da corrupção no governo é entre pastores. Então, assim, ser pastor e o ofício de ser pastor, a responsabilidade de ser pastor, infelizmente está banalizada. E daqui a pouco não vai ter relevância nenhuma. Do jeito que as coisas andam, daqui a pouco não haverá relevância nenhuma alguém dizer: eu sou pastor. Porque hoje a gente tem vergonha de dizer que é pastor às vezes. Até o Daniel brinca com isso, o pastor Daniel. Ele fala, quando alguém me pergunta o que eu faço, eu fico meio assim para falar que eu sou pastor, porque a gente vê o quanto é escandaloso. Mas vai chegar um dia que vai ser irrelevante. E essa é a minha grande preocupação, porque segundo os evangelhos, aquilo que é irrelevante é como sal sem sabor, sem gosto. Só serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Ou seja, não vai ter relevância nenhuma, não vai ter significado nenhum dizer que você é pastor. Agora, tem uma outra responsabilidade para quem é pastor aqui na comunidade cristã da Zona Leste.
E é altíssima essa responsabilidade. Por que é altíssima essa responsabilidade? Porque aqui não dá para falar meio quilo de versículo, e vocês compram, levam para casa, comem e saem satisfeitos. Aqui não dá para ficar contando lorota, inventando movimento, falar que teve uma revelação e sonhou com Jesus, que teve um sonho que um anjo te colocou do lado de Jesus, e etc. Não dá para fazer isso aqui, esses malabarismos religiosos evangélicos. Porque a gente tem um convívio e uma espiritualidade muito, mas muito crítica. Então não é de qualquer jeito. Aqui não dá para ser bagunçado. Então nós temos aqui uma igreja engajada socialmente. Não dá para dizer que eu sou pastor e não participar das ações sociais da igreja. De todas as ações sociais. De quinta-feira até as outras ações que acontecem aqui na igreja. Para quem não sabe, às quintas-feiras a gente entrega refeição para as pessoas em situação de rua, né? Tem aí Moisés, ali, com o pessoal que está sempre aqui às quintas-feiras, a Sandra e mais uma galera, Samuca, organizando aí as marmitas para entregar para pessoas em situação de rua. Também tem ali a separação da cesta básica, etc. E aí tem o desafio da igreja reflexiva, né? Porque a gente não pode dizer qualquer coisa, e a gente tem aqui, eu sempre vejo isso, sempre entendo isso. Com esse mundo de informações que a gente tem hoje, não é qualquer coisa que prende a atenção das pessoas, que faz com que elas reflitam. Porque eu posso estar pregando aqui hoje para você, tomando meia hora da sua atenção, e eu espero que seja 30 minutos só, no máximo 40, prometo. Mas eu tomo um pouco da sua atenção, daqui a pouco você está na sua casa, rolando o feed do Instagram, do Facebook, lá no YouTube, no Twitter, e você está vendo a palestra de grandes pensadores do Brasil, por exemplo. Então eu preciso me preocupar que a minha reflexão ecoe no seu coração em algum momento dessa semana, porque senão não faz sentido eu ficar me dedicando, escrevendo, pensando, orando, refletindo na Bíblia nos meus dias da semana e no final de semana, vir aqui falar e sem esquecer. Não tem porquê, não é? Então, eu preciso me preocupar em trazer a vocês e alcançar o coração de vocês, pensando e lembrando que nós somos uma igreja reflexiva. E o que é uma igreja reflexiva? É que antes de dizer se algo é certo ou é errado, divino ou profano, divino ou diabólico, a gente está refletindo, a gente está criticando, a gente está com a lupa, olhando, analisando, para saber se isso condiz de fato com os evangelhos e com a vida ou não, né? Eu tenho até me policiado, me cobrado, porque eu percebo o seguinte: o louvor está cada vez melhor, né? Vocês perceberam isso? Que o louvor da igreja está cada vez melhor. E aí as coisas têm que tudo acompanhar o louvor. Concorda? Pô, não dá para o louvor ser tão bom assim e a mensagem ficar claudicando de qualquer jeito. Não é? E nós temos músicos excelentes aqui, gente que estuda, a gente está estudando, as reuniões que eles fazem aí para fazer os ensaios. Então tem que acompanhar. Tudo tem que acompanhar para fazer tudo com excelência. E aí todo dia eu fico me perguntando, me pensando, quando eu saio daqui do culto eu fico me cobrando. Olha, que a mensagem tem que ser no nível do louvor. Não pode cair. Não pode cair de jeito nenhum. E também nós somos uma igreja afirmativa, né? E pastorear uma igreja afirmativa é extremamente complicado. Eu fiz uma coisa na segunda-feira passada, que até depois eu fiquei pensando, será que essa gravidade do que eu estou falando, será que a gente segura essa onda mesmo, dessa gravidade que eu estou falando? Eu não sei se vocês sabem, na segunda-feira passada, lá no meu podcast, junto com meu amigo Pavarino, a gente entrevistou o Leonardo Gonçalves, e o Leonardo Gonçalves estava falando sobre igrejas, né, sobre as igrejas, como é que tá, ele é da Adventista do Sétimo Dia, falando sobre a igreja Adventista, etc., conversando, falando os bastidores da igreja Adventista, etc. E aí o Pavarino falou, o Will é pastor agora de uma igreja afirmativa. Aí o Leonardo virou para mim: igreja afirmativa? Sério? Eu falei, nós somos uma igreja afirmativa. Ele falou, mas qual que é a diferença de igreja afirmativa para igreja inclusiva? Eu falei, é porque na igreja inclusiva a gente sente que existe uma segregação. A igreja vive para LGBTQIA+. Na igreja afirmativa não pode ser assim. A igreja afirmativa é todos e todas têm espaço para fazer parte do culto, para fazer parte da instituição, para celebrar, mas sem achar que o gay tem que ter mais espaço que o hétero. Muito pelo contrário, e nem o contrário.
nem o hétero mais espaço que o gay. É a tentativa de viver uma espiritualidade equilibrada. E não somente quanto à sexualidade, mas também quanto à raça, quanto à etnia, classe social. Aí o Leonardo falou, cara, e vocês conseguem? Aí até falei para ele assim, bom, a gente começou esse dia, estamos tentando, tem 5 anos só a igreja. Nós somos, em comparação à igreja adventista, a gente acabamos de nascer, né? Acabamos de nascer. Então, a gente é uma igreja afirmativa, e esse é um tremendo desafio para nós. Porque a gente tem que ficar o tempo todo equilibrando as coisas, preocupado, se a gente está dando atenção para quem tem que dar atenção a contento o suficiente. É um tremendo desafio, irmãos, porque a gente poderia viver uma igreja aqui, é muito fácil, na minha opinião, ser uma igreja patriarcal e machista. A mulher tem que calar a boca, é o pastor que faz tudo, e todo mundo tem que obedecer. Acabou. Agora, incluir e dizer que não, aqui não é lugar de mulher calar a boca. A mulher que fala tem espaço e tem vez, e o espaço que ela quiser, a hora que ela quiser. Nós agora temos um privilégio de ter uma pastora, agora temos o privilégio de ter uma presbítera negra, porque é para dizer que aqui a mulher tem espaço que ela quiser. Aqui nós temos um presbítero gay. Olha a responsabilidade que nós temos aqui na comunidade. Dizer que tem um presbítero baterista, mas aí ia fazer né? Não dá também, né? Mas, assim, nós somos uma igreja que tem esse tipo de preocupação, e isso tem uma carga sobre nós enorme, que muitas vezes passa desapercebido, parece que nós naturalizamos, mas a carga é muito grande. Por isso que eu digo isso com certeza, e esse é o tema da minha reflexão. O desafio aqui é grande ser pastor aqui. É enorme o desafio de ser pastor aqui. Porque lidar com essas realidades é lidar com a intensidade da vida, com o drama da nossa vida. Nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Olha a realidade na qual eu estou inserido, como igreja, como pastor, como cristão, como discípulo de Jesus. Quanto mais grave é a situação de quem sofre nesse país, muito mais deve ser a minha atenção a quem está sofrendo nesse país. Como líder, como pastor, como discípulo de Jesus. Então não é uma tarefa muito fácil não, gente. E aí, essa semana depois do pastor, eu fui ao barbeiro, e o barbeiro me perguntou, mas e aí? Como é que é? Vai ser pastor lá? O presidente lá vai sair de lá, vai para outro? Aí eu falei, não, irmão, lá na minha igreja não tem nada disso, porque ele é assembleano, né? Não tem nada disso de presidente, não tem esse negócio não. Até falei para o barbeiro. Mas eu falei para ele o seguinte, olha, na boa, eu olho esse ministério e essa vocação me preocupado apenas em ser pastor na minha comunidade. Se na rua, onde quer que eu vá, ninguém quiser me chamar de pastor, não faço questão nenhuma, porque eu estou preocupado, não com o título, porque o título é só o título. Eu estou preocupado com o respeito que as pessoas têm por mim. Quanto eu posso influenciar para melhor a vida de alguém aqui nessa comunidade? É nisso que eu penso. Essa é a minha oração. E também pensar que pastor no Novo Testamento, depois vocês procurem isso, a palavra pastor aparece só uma vez no Novo Testamento, pastor. E sai da boca de Jesus. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É a única vez que aparece a palavra pastor no Novo Testamento. Agora, pastorear aparece várias vezes. Isso quer dizer que o pronome que vamos dar, que o adjetivo, é extremamente insignificante e irrelevante diante do verbo que eu preciso exercer. O verbo cuidar, o verbo pastorear é muito maior do que o título. E pesado, né? E pesado também. E pensando sobre isso, eu fui pesquisar quais os melhores sinônimos de pastor para dizer aqui para vocês. Tem vários sinônimos, mas eu selecionei guia. Eu fiquei pensando num pastor no aprisco ali, com as suas ovelhas, seus cordeiros. Guia, é por isso que tem aquele cajado, não é para bater. O cajado é para orientar, não é para bater nas ovelhas. Às vezes, se alguma cai, ele consegue com um cajado, com aquele arco que o cajado faz, aquele meio arco que o cajado faz na ponta,
ajudar a se levantar, tirar aquela ovelha dali, se cai em algum buraco. Estou lembrando agora daquela, não sei se vocês viram também, o meme da ovelha que sai pulando assim, vocês já viram? Sai pulando no Reels do Instagram, sai pulando assim, puf, cai numa vala. Aí tem eu vi um comentário de um pastor assim, dizendo assim, tem ovelha que é exatamente assim, porque ela sai pulando assim no meio das outras, né? Toda serelepe, de repente, puf, se enrosca, né? Cai dentro de uma vala e fica lá presa. Então é guia, protetor, vigia. Mas eu acho que o mais bonito dos adjetivos, dos sinônimos, melhor dizendo, da palavra pastor é cuidador. Cuidador. E aí vem todo esse peso da responsabilidade. Como é que a gente faz para cuidar de pessoas? Eu queria dizer para vocês que eu separei três pontos aqui que eu quero inspirar a minha pastoral. E eu estou dizendo, vou repetir, estou gravando isso, estou falando gravado, vai ficar gravado no Facebook, no YouTube, porque eu quero assistir uma vez por ano essa mensagem para eu me cobrar. Primeiro, escuta ativa. Vocês sabem o que é escuta ativa? Porque a gente está acostumado a dizer ouvir, né? Ouvir, escutar, etc. Mas nos cursos de mediação e conciliação que eu fiz por conta da profissão, e meu querido amigo Walter também é formado nisso, nós aprendemos algo chamado escuta ativa. E o que é escuta ativa? Porque quando eu cheguei no curso de mediação, eu fui ouvir sobre isso. Para mim, escutar é escutar. Quando sentou, fala aí, estou te ouvindo. Não é? Mas escutativa não é isso. Ou não é só isso. Escutativa é eu trabalhar em mim uma espécie de escuta na qual eu te ouça sem, ao te ouvir, ficar fazendo juízos. Sabe aquelas pessoas com quem você conversa que está sempre te interrompendo? Você quer falar alguma coisa, está sempre te interrompendo com alguma coisa, com alguma ideia, sempre te interrompendo. Essa pessoa não tem escutativa. Não tem escutativa. A escuta dela é passiva. O que é escutativa? É eu deixar você concluir tudo o que você tem para dizer, para juntos chegarmos a uma conclusão. E eu confesso que praticar a escutativa no ambiente religioso deve ser tremendamente desafiador. Porque as pessoas, quando vêm até você, na maioria das vezes, elas querem alguma luz, alguma orientação, alguma dica, né? Tem essa figura do pastor, do líder, do mentor. Eu vou conversar com você, me dá uma luz aí do que eu posso fazer, me orienta. Diz para onde eu posso ir, para onde eu não posso ir. Escuta ativa. E viver essa experiência de pastorear com escuta ativa é um tremendo desafio também, porque na igreja nós aprendemos desde pequeno, e quem tem vício de igreja tem esse vício, que nós não somos aqueles que fazemos perguntas, nós somos aqueles que damos respostas. Ô irmão, coisa maravilhosa é você conversar com alguém que sabe fazer boas perguntas, né? Terapia, né? Terapia é esse ambiente. Esses dias eu conversava com um amigo que disse que foi no terapeuta e ele estava até brincando com isso, né? Foi no terapeuta e o terapeuta perguntou para ele, depois que ele desabafou, a terapeuta virou para ele e falou assim, mas o que você acha sobre isso? Aí ele, eu fui lá porque eu queria saber o que ela achava primeiro de tudo isso, não o que eu acho. O que eu acho eu sei. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, que às vezes a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. A gente acha que sabe saber sobre aquilo que a gente está dizendo, sabe? A gente já acha que tem a resposta para aquilo que não precisa mais nós mesmos dar resposta para aquilo que está afetando a gente. Mas essa experiência da escuta também é desafiadora, porque é aquilo que eu disse. A gente aqui na comunidade, na igreja, tem que saber fazer boas perguntas. Então quando você vier conversar comigo, eu já comecei a aprimorar isso. Quando você vier conversar comigo, para a gente trocar ideia, falar sobre os seus problemas, suas dores, pode ter certeza que eu vou começar com uma pergunta. Pode ter certeza. Porque a escutativa tem essa habilidade de eu te ouvir e depois que você terminar, a gente caminhar para uma conclusão. E aí vem o papel do mediador.
Sabe o que faz o mediador? Mediador não resolve problema. E mediador nem pode resolver problema nem conflito. O papel da já ouviram falar de arbitragem, conciliação e mediação? Já ouviram falar, né? Então, o papel do mediador não é resolver o conflito. O papel do mediador é mais difícil ainda. Que às vezes eu fico impressionado com a capacidade do ser humano, principalmente de humanas, de desenvolver algumas ferramentas para resolver os nossos problemas. Porque eu sempre confundi mediação e conciliação como a mesma coisa. Mas não é, diferente. Tanto a conciliação, quanto a mediação, quanto a arbitragem são três ferramentas diferentes. Então o mediador não vai te dar a solução para o problema. O papel do mediador é te ajudar a você, com quem você está tendo conflito, a vocês acharem a melhor solução para ambos. E eu acho que pastorear tem a ver também com mediação. Afinal de contas, nós estamos numa igreja com pessoas adultas, né? A maioria é adulta. Aqui nós vamos pastorear pessoas adultas. Para lidar com um adolescente, com um jovem, que aí é difícil, né? Dizer para o adolescente que ele tem que arrumar a solução para os problemas dele é impossível. Ele não vai chegar. Não vai chegar, ele precisa de ajuda. Né? Agora, a gente adulto também precisa de ajuda. Obviamente que a gente precisa de ajuda. Mas o papel de mediar dentro de um ambiente de adultos e de pessoas que se relacionam em situações bem delicadas e que a linha é muito tênue entre o estresse e a amabilidade, que qualquer coisinha que está se estressando. Bom, quer um exemplo? O grupo de louvor está aí, né? Que não me tira a razão. É sempre andar no limite do campo minado. Sempre, ficar pisando, porque o Daniel sempre fala isso, eu não gosto de ter a sensação de pisar em ovos na igreja. A gente não gosta, a gente nem quer viver isso aqui. Mas é difícil não viver isso. Muito difícil não viver isso. Então, a primeira tarefa que eu acho de todo pastor é desenvolver a escuta ativa, principalmente aqui nessa comunidade. Ajudar as pessoas com que elas encontrem a melhor solução para os seus conflitos. A melhor solução para os seus conflitos. Segunda tarefa do pastor, que eu quero me colocar como objetivo: inspiração. E o grande problema da inspiração é que a inspiração é uma tarefa perigosíssima por causa de uma coisa chamada idealização. Quando você olha no espelho, o que você vê? Você. Certo? Quando eu olho no espelho, eu me vejo. E por que a gente diz sobre as outras pessoas que as outras pessoas são espelho para a gente? Sobre isso que eu digo, e por isso eu digo que é perigosa a tarefa de inspirar. Porque nessa de idealizar o pastor, eu deixo de ver quem é aquela pessoa e começo a enxergar quem eu gostaria que fosse aquela pessoa. E aí a cobrança, e aí o estresse é perigosíssimo para a gente perder a confiança. Então, quando você olhar para o pastor, quando você olhar para os pastores aqui na comunidade, para os líderes aqui na comunidade em geral, você precisa parar para pensar o seguinte: eu estou vendo fulano, beltrano e ciclano, ou estou vendo quem eu gostaria que fulano, beltrano e ciclano fossem? Quem eu quero que eles sejam? Que é diferente. Isso é idealização. Algumas pessoas chegam para o pastor Daniel e falam: Daniel, você é muito aberto, você precisa se fechar mais, você dá muita liberdade, sabe? Para as pessoas, você precisa se fechar mais, tem que ser mais sisudo, tem que ser mais sério. Aí o Daniel fala: eu não consigo, não sou assim. Então, porque nós idealizamos o pastor como? Nós idealizamos porque fomos criados desde pequeno em igrejas em que o pastor é aquela pessoa sisuda, não é? Séria. E aí você olha para o pastor Daniel, de repente ele está cantando Somos Tão Jovens, daquele jeito, né? Dançando a lá Renato Russo. Ou cantando Blitz, naquele momento da Maria Eugênia, né? Maria Eugênia. Acho que é Maria Eugênia. O caminhoneiro escreve a carta para Maria Eugênia.
e a gente sabe que ele sabe recitar, e olha para ele e fala, esse aí é o pastor? Pois é, esse aí é o pastor. Porque é como ele é o jeito dele, e cá entre nós, é por isso que ele cativa a gente do jeito que ele cativa. Brincalhão, sabe a hora de falar sério. Às vezes eu reparo em alguns traços do Daniel, quando ele vai falar sério, e dá para você perceber que ele muda mesmo no rosto dele, sabe, na hora que está no meio da brincadeira e entra um assunto sério, assim você percebe que ele dá uma mudada mesmo na feição. Então, o que eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, é que você nem sobre os pastores, nem sobre os presbíteros, nem sobre qualquer pessoa, se habitue a idealizar. Porque o outro nunca vai ser aquilo que você quer que o outro seja. Nunca vai ser. Preciso dizer para você que o outro vai ser sempre o outro. E você precisa entender que o outro tem direito de ser o outro. Aí é essa a razão e o nascedouro da palavra empatia. Não é você se colocar no lugar do outro, como eu gosto de dizer aqui. É você entender que o outro tem o lugar dele, você tem o seu lugar. Vocês precisam achar consenso, uma conciliação entre vocês. Então, cuidado. Cuidado. A olhar para as pessoas e dizer, esse cara me inspira. Mas ele te inspira só para as coisas boas? Ou ele te inspira também porque ele se revela humano, frágil, pecador? Porque é muito bonito, né, quando a gente olha para as pessoas e fala, pô, se fulano me inspira, fulano de tal, não precisa ser da igreja, qualquer pessoa, uma inspiração para você, uma mulher, um homem. Uma inspiração é que você começa a conviver, cumpre-se o ditado, de perto, todo mundo tem defeito. É isso mesmo, de perto, todo mundo tem defeito. A distância todo mundo é perfeito, é lindo, maravilhoso. Mas no convívio, não, todo mundo tem defeito. Todo mundo tem erros, todo mundo falha. Porque quando a gente lida com as pessoas da nossa comunidade, a gente lida com pessoas que fracassam, que erram. Eu demorei muito tempo, mas muito tempo para entender que a gente está pregando aqui, dizendo aqui, ensinando aqui na comunidade, mas demora para as pessoas pegarem algumas coisas. Demora. As pessoas se libertarem de algumas coisas, sabe? Demora. Porque eu sempre tive aquela ideia de que as pessoas chegavam aqui como eu cheguei aqui. Mas não é assim. Eu rompi com uma espiritualidade e comecei a fazer parte dessa comunidade, porque consciente do que eu estava abraçando, mas nem todo mundo está vivendo a mesma experiência que eu. A minha vinda para essa comunidade foi uma vinda eminentemente teológica, mas tem gente que vem para essa comunidade não por conta da teologia, mas por conta de um aspecto moral, por conta da sexualidade. Tem gente que frequenta a nossa comunidade, que está aqui por conta da sexualidade, porque somos uma igreja, sim, afirmativa, repito isso, mas que não tem a mínima noção dos conceitos teológicos de que a gente trabalha aqui. Não tem problema. O que a gente precisa entender, e o que a gente procura entender, é que as pessoas estão aprendendo. Gente, se as pessoas estão aprendendo na nossa comunidade, o pastor, os pastores, os líderes, também são pessoas da comunidade. Então, quando alguém for te inspirar, cuidado. Cuidado, porque da inspiração para o ídolo é um pulo. É um pulo. E idolatria é pecado, viu? Qualquer coisa. Seu marido, sua esposa, teu filho, teu chefe do trabalho, teu político predileto, teu pastor. Idolatria é pecado. E quando eu digo que idolatria é pecado, o que eu estou dizendo? Não é o ídolo. Quando eu estou falando de ídolo, estou falando do ídolo da música, sabe? Não é isso que eu estou falando. Quando eu digo que idolatria é pecado, é quando eu olho para o outro, não é que eu não enxergo, eu não admito que ele tem falhas, que ele erra, que ele tem um pé de barro. Isso é idolatria. E o ambiente religioso é um ambiente muito profícuo disso, né? Da gente ficar alimentando a idolatria das pessoas.
E aqui a gente, graças a Deus, tem um outro ambiente, né? Porque gera em nós até um certo constrangimento. Quando as pessoas começam a elogiar muito a gente por alguns aspectos, gera em nós até um certo constrangimento. Calma, não é assim. Eu vou conversar para vocês. Eu tenho o pé atrás. Porque eu não pisei na bola ainda. Quando eu pisar na bola com quem me admira, qual vai ser a reação de quem me admira? Tem um experimento social rolando na televisão. Se vocês não estão assistindo, vocês estão perdendo. Né, Nath? Experimento social que demonstra muito bem o que é as pessoas dentro de 60 dias, eu acho, 40 dias, 50 dias, saírem da admiração para o ódio total. Assim, em alguns dias. Em algumas horas, por causa de uma conversa, por causa de um negócio mal entendido. E olha que começam com 20 e vai diminuindo, né? São pouquíssimas pessoas que estão ali convivendo. Entendem? Aí eu fico já me perguntando, e essa pessoa que diz que me admira, que me ama, quando eu pisar na bola com ela? Porque há sempre o risco. Há sempre a possibilidade de eu pisar na bola. Como é que vai ser a reação dela? Então quando alguém quiser ficar muito te bajulando, te elogiando, enchendo a tua bola, então, cuidado. Não cuidado com a pessoa, dizendo que a pessoa é uma cobra, uma serpente que pode te trair a qualquer momento. Não é isso. Cuidado porque criou-se expectativas. E a gente já sabe, no século 21, que existe uma diferença entre expectativa e realidade. Tem até meme para isso. Expectativa e realidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós não somos super-heróis. Pastor, líder, pastora, líder, presbítera. Todos nós temos defeitos, temos medos, temos fragilidades, temos problemas. Porque às vezes parece que você vai chegar no pastor e vai estar sempre com um sorriso no rosto, né, com aquela amabilidade. Não é assim, gente. Não é assim, nós somos seres humanos. E se fosse sempre, desconfie, porque é plástico. O plástico não tem emoção, não tem coração. É frio. Se você convive com alguém que está o tempo todo feliz, o tempo todo, sabe, para cima, o tempo todo, e você convive com essa pessoa está doente. Ela está doente. Nesse mundo que a gente está vivendo ainda, nesse mundo que a gente está vivendo, de pandemias, 600 mil pessoas mortas, de crise econômica, tem gente passando fome, não tem comida na mesa. Se esse pingo de realidade não é o suficiente para deixar um pouco a gente na bad, nós estamos doentes. Estamos doentes. E por fim, emancipação. Eu acho que a tarefa do pastor é emancipar. E aqui está o auge do grande desafio. É guiar, mentorar, liderar para a emancipação. E o que é emancipação, gente? Bom, emancipar é se tornar desnecessário na vida da pessoa. Emancipação é eu dizer para você assim, você pode agir, andar pelas suas próprias pernas, pelo seu próprio coração, pela sua própria consciência. Porque o que a gente vê no ambiente religioso é o contrário. É alienação. Eu digo para você com quem você tem que casar. Eu digo para você o que você tem que fazer. Eu digo para você o que você pode e o que você não pode. Eu digo. Tem igreja por aí, e tem muitas igrejas por aí, que antes de namorar, a pessoa tem que perguntar para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, se aquela pessoa com quem ele está pretendendo namorar, se pode namorar com ela. Porque se o pastor, se o bispo, se o apóstolo não autorizar, não namora. O que é isso, senão alienação? Alienação. É o Daniel gosta de brincar, né? Jovens, já não são mais adolescentes, são jovens. Ouça bem o que eu estou dizendo, jovens. Trabalho, adultos já. Vai perguntar para o pastor se pode transar? O pastor tem que decidir isso por você? Não dá, né? Não faz sentido.
A não ser que nós pratiquemos na igreja uma espiritualidade moralista de controle de corpos. Porque se eu controlo o corpo, eu controlo você por inteiro. Aí eu digo para você se você tem que ser hétero, se você pode ou não pode ser gay, como se isso fosse uma escolha. Esse é o ambiente religioso mais nefasto que existe. Aqui não. Aqui nós queremos pessoas emancipadas. Por quê? Porque nós cremos que uma espiritualidade emancipada é uma espiritualidade que vai te dar liberdade para ser quem você quiser ser, sem culpa, sem culpa. E meu irmão, minha irmã, eu posso antecipar para você, no reino de Deus, nós podemos ser quem nós somos sem culpa nenhuma, sem medo, sem temor. Deus não nos ama apesar de, não tem pesar no amor de Deus. Deus nos ama principal e inclusive por causa de. Não tem essa vou continuar com o exemplo. Deus te ama apesar de você ser mulher. Deus te ama apesar de você ser gay. Não tem pesar. Não, é porque você é assim que Deus te ama. Então eu tenho que mudar. Não, você não tem que mudar. Você tem que aprimorar o seu jeito de ser. E está aqui, gente, a grande tarefa do pastor, do líder, da igreja. Ajudar com que pessoas encontrem a sua melhor versão. A sua melhor versão. Igreja é lugar de libertação e cura. E não essa libertação e cura que a gente está acostumado a ver na televisão e ouvir no rádio. Essa loucura, essa hipnose, essa histeria coletiva. Não é isso. Cura e libertação, igreja é lugar de cura e libertação em ambientes e em ambiências que tem a ver com a sua vida, com a sua humanidade, com a sua existência. É aí onde há cura e libertação. Porque se existe, vocês sabem, a gente tem um hábito aqui, não reprime ninguém, nós tomamos bebida alcoólica aqui na comunidade. Tranquilamente. Mas se alguém disser pra gente que tem vício, que tem dificuldade com o alcoolismo, toda a nossa convivência muda. Porque, e aqui eu tenho tranquilidade para dizer isso para vocês. Se eu estiver convivendo com você, e você tem problema com de alguma ordem de vício, e ao estar convivendo com você, consumindo algo, eu estou te afetando, eu, cristão, responsável, pelo menos perto de você, tem que parar de consumir para te ajudar. Eu me lembro muito bem de um dia que a gente foi na casa de um irmão que tem problema com alcoolismo, foi uma galera aqui da igreja, na casa dele, e só tinha refrigerante. E a gente foi passando no mercado para comprar alguma coisa assim, e alguém disse, o irmão falando de tal tem problema com álcool. Opa, então não vamos levar. Não vamos levar. Se é gatilho para ele, se vai despertar nele algo que faz mal para ele, vai todo mundo tomar Coca-Cola, que não é ruim, né? Convenhamos. Faz mal para a saúde, mas não é ruim o gosto, estou falando. Né? A irmã falando de tal tem problema com diabetes, então vai todo mundo tomar suco com menos açúcar, ou cada um coloca açúcar, a quantidade que precisa. Estou dando exemplos aqui, só para vocês entenderem e visualizarem, mas tem várias gravidades nisso aqui, que a gente pode alcançar com essa conversa, com essa ideia. Sabe? Porque não é bonito eu ir na casa de um adventista, eu vou lá vai ter um churrasco, vou levar carne. Carne não, vou levar porco, carne de porco. Para ofendê-lo? Qual o sentido disso? Para quê? Você quer mostrar que sua fé é maior do que a dele? Para quê? Que besteira. A gente está aqui disputando quem é que tem mais fé? Não faz sentido. Então, ser igreja e a responsabilidade, o auge da responsabilidade do pastor é gerar esse sentimento, essa consciência na gente. Eu tenho uma espiritualidade, vivo uma espiritualidade tão emancipada, que consigo estar no meio de gente que fuma, de quem não fuma, e o meio não fazer quem eu sou. Pelo contrário, eu influencio o meio. Entendem?
essa é a espiritualidade emancipatória. É como eu gosto eu ouço às vezes e gosto de responder, né? Mas lá na sua igreja o seu pastor deixa? Meu amigo, meu pastor não manda em mim, não. Eu tenho 30 anos, tem RG, CPF, tem a lei aí. O que eu descumprir da lei, vou responder. Mas não tem regra lá? Meu amigo, a regra que tem na minha comunidade é o amor. O que eu fizer, se afeta alguém, eu paro de fazer. Não só por mim, mas porque está afetando alguém. Agora, se não afetar, eu vou fazer. Qual é o meu limite? O meu limite é o outro. O meu limite sempre vai ser o outro. Então, experimentar e experienciar uma espiritualidade emancipada e libertadora é um tremendo desafio, porque é por isso que o caminho é estreito, sabe? Porque um pouquinho para a direita está na direita, um pouquinho para o lado esquerdo está no lado esquerdo. Por isso que o caminho é estreito, porque a gente vive no limite do bom senso, do evangelho, da graça, da misericórdia. Amém, irmãos? É uma tarefa enorme, é um desafio enorme. Mas eu oro a Deus e conto com as orações de vocês, sobre mim, sobre o Daniel, sobre a Vívia, sobre a Midi, sobre o Anderson, sobre o Valdo, sobre o Davi, sobre o Luizão. Nós contamos, e sobre todas as lideranças dessa comunidade. O líder dos diáconos, no caso, sobre os diáconos, líder do MAI, da comunicação. Não, é uma das coisas que eu acho mais bonitas no Papa Francisco. Todas as vezes que ele vai falar com alguém, ele diz assim: não esqueça de rezar por mim. E eu, como não rezo, oro, só uma mudança, digo a vocês, não esqueçam de orar por nós. De orar por nós. Porque cobrar, é fácil cobrar o pastor, é fácil cobrar a postura do líder. Mas quanto do seu tempo você dedica de oração pela vida do líder? Essa é uma pergunta que tem que se fazer. E antes de alguém me cobrar, porque a gente está sujeito a ser cobrado, faz parte, estamos no jogo, vamos jogar. Antes de alguém me cobrar, eu vou perguntar: tá, e você orou por mim quantas vezes essa semana? Aí é onde nós vamos ver quem é quem. Amém, irmãos? É uma grande tarefa, mas eu tenho um privilégio, eu sou privilegiado, porque esse foi um desejo que sempre esteve no meu coração, mas eu tive o privilégio, por Deus, de ser pastor numa comunidade que é incrível. É tão incrível que as pessoas falam assim: é sério que essa igreja existe? Mas assim, de boa? Existe. E essa igreja somos nós.